Sabe, numa época cheia de incertezas, teve um filósofo que basicamente disse: chega. Chega de respostas vagas. Ele queria um alicerce, uma base de rocha para tudo que a gente conhece. Essa história é da busca do Edmund Husserl pela certeza absoluta. E a gente vai ver como ele tentou nada mais, nada menos que reconstruir a filosofia inteirinha do zero. Bom, tudo começa com essa pergunta aí. Essa foi a questão que moveu toda a filosofia do Husserl. Pensa só, a época dele era dominada pelo ceticismo. Parecia que o pensamento estava à deriva, sabe? Em crise. E ele estava determinado a encontrar uma resposta definitiva para isso. O Husserl olhava para a filosofia do seu tempo e via um campo de batalha, um monte de opiniões contraditórias sem nenhum terreno comum. Ele sentiu que era preciso um novo começo, um ponto de partida que fosse, sabe, completamente seguro, livre de qualquer pressuposição. E a ambição dele era, olha, monumental. Ele não queria criar só mais uma teoria filosófica. Não. Ele queria transformar a filosofia numa ciência rigorosa. Imagina só, um sistema de pensamento tão sólido, tão confiável quanto a matemática, mas aplicado à nossa experiência humana. Era isso que ele estava buscando. E para encontrar esse fundamento, essa base sólida, o Husserl não olhou para o mundo lá fora, para objetos ou para teorias já prontas. Ele se voltou para dentro, para a própria estrutura da nossa experiência. E a grande sacada dele está justamente no jeito como a nossa consciência funciona. Essa ideia central tem um nome: intencionalidade. Parece simples, né? Toda consciência é consciência de algo. Mas isso é revolucionário. O que ele quer dizer é que a nossa consciência nunca está vazia, nunca está isolada. Ela está sempre, por natureza, direcionada para alguma coisa, apontada para o mundo. E isso vale para tudo, né? Não dá para só pensar. A gente pensa em algo. Não dá para só perceber. A gente percebe algo. A consciência é como se fosse uma ponte que nos conecta o tempo todo ao mundo, amarrando o sujeito e objeto de um jeito que não dá para separar. A partir daí, o Husserl fala pra gente focar no fenômeno. Mas atenção aqui, para ele, fenômeno não é a coisa física lá fora, não. É como essa coisa aparece pra gente, como ela se apresenta na nossa experiência direta, aqui e agora. E olha, isso aqui é uma virada de chave assim radical na perspectiva. Pensa só, a filosofia tradicional ficava lá se perguntando o que é a cadeira em si. O Husserl chega e, pá, vira o jogo completamente. A pergunta dele é outra. Como essa cadeira aparece para mim? Como é a minha experiência dela? Percebe? O foco muda totalmente. Sai do objeto isolado e vai direto para nossa experiência com o objeto. Ok, a ideia é poderosa, sem dúvida. Mas como é que se faz isso na prática? O Husserl não era de ficar só na teoria, não. Ele desenvolveu um método super rigoroso para que a gente pudesse estudar esses fenômenos de forma direta, sem distorção nenhuma. E o lema desse método é esse aqui: voltar às coisas mesmas. O que ele está dizendo com isso é um chamado, quase um apelo, para a gente descrever a experiência exatamente como ela acontece, sabe? Antes das nossas teorias, dos nossos preconceitos, antes de tudo isso interferir. É um pedido para uma observação pura e honesta. Então, o método se desdobra num processo bem claro. O objetivo final é esse: voltar às coisas mesmas. Para chegar lá, a ação fundamental é a epoché, que é suspender o juízo. E o resultado que a gente busca é a redução fenomenológica, que vai permitir ver a experiência na sua forma mais pura. Essa epoché é a etapa crucial. É a jogada de mestre. Significa literalmente colocar nossas crenças habituais entre parênteses. É importante entender, isso não é negar que o mundo existe, tá? É só se abster de afirmar qualquer coisa sobre a existência dele. Para quê? Para focar exclusivamente em como ele aparece pra gente. É como dar um passinho para trás para conseguir enxergar a cena toda com mais clareza. E aí? O que acontece quando a gente aplica esse método? O que a gente encontra quando coloca um mundo entre parênteses e olha só para o fluxo da consciência? O que a gente descobre, segundo Husserl, são as essências, ou eidos, como ele chamava. Pensa assim, o que faz um triângulo ser um triângulo? Não importa se ele é grande, pequeno, azul ou vermelho. Existe uma estrutura que não muda, uma triangularidade. É essa essência pura, livre dos detalhes acidentais, que a fenomenologia quer capturar. Isso leva a uma distinção que é crucial. Existe o nosso eu psicológico, a personalidade, as memórias, os sentimentos, a nossa história.
Mas por baixo de tudo isso, o Russell identifica a consciência transcendental. Pensa nela como se fosse a tela em branco onde todos os filmes da nossa vida são projetados. Ela não é o filme, mas é o que torna o filme possível. E para ele, esse é o verdadeiro, o único fundamento do conhecimento. Agora, pode até parecer que essa análise toda nos afastou do mundo real, né? Mas a verdade é que, mais para o final da sua obra, Husserl usa esse mesmo método para fazer o caminho de volta, para retornar ao mundo do dia a dia com um novo olhar, revelando algo que, na verdade, sempre esteve lá. Ele desenvolve o conceito de Lebenswelt, ou mundo da vida. Esse é o mundo que todo mundo habita antes de qualquer teoria científica. É o mundo da experiência direta, da rua, do trabalho, cheio de significados compartilhados, de cultura, de história. É o próprio solo sobre o qual toda a ciência é construída. E aqui vem a crítica mais poderosa dele. Para o Husserl, a ciência moderna, nessa busca por objetividade, cometeu um erro gravíssimo. Ela esqueceu das suas próprias origens. Ela nasce do mundo da vida, mas depois o descarta, o ignora, tratando como se fosse menos real. Husserl via nisso a raiz de uma profunda crise de sentido na nossa cultura. E o impacto desse pensamento foi sísmico. As ideias do Husserl ecoaram por todo o século XX. Ele influenciou diretamente gigantes como Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Paul Ricoeur. Embora cada um tenha seguido um caminho diferente, do existencialismo à filosofia do corpo, todos eles partiram dessa base fenomenológica que o Husserl construiu. No final das contas, a análise do Husserl nos deixa com uma pergunta. E é uma pergunta que talvez seja ainda mais relevante hoje do que na época dele. Nessa busca por explicar o mundo de forma objetiva, será que a ciência se esqueceu da riqueza, do significado e da realidade da nossa experiência vivida? É uma questão que, sem dúvida, continua a nos desafiar.